Muitos indivíduos, de forma equivocada, mas amplamente difundida, persistem na crença de que a sensação de completa prontidão e alinhamento interno é um requisito indispensável para dar início a qualquer empreendimento que possua um significado autêntico. Eles se aferram à convicção de que a verdadeira ação, aquela que impulsiona conquistas notáveis, brota exclusivamente de um instante perfeito, de um estado emocional impecavelmente ajustado, de uma harmoniosa convergência de fatores internos que, por uma espécie de encantamento, os arremessará em direção aos seus propósitos mais elevados. Anseiam por uma sincronia quase cósmica de elementos, uma validação intrínseca que lhes conceda o inquestionável sinal verde para o movimento. Contudo, essa expectativa revela-se, com alarmante frequência, uma mera ilusão, uma quimera distante. Esse instante idealizado, essa centelha motivacional, tão ardorosamente desejada, raramente se manifesta de forma espontânea e sustentada. E enquanto permanecem na expectativa passiva por tal impulso inspirador, a existência, em sua dinâmica inabalável, prossegue seu curso inalterável, completamente alheia à sua inércia e à sua estagnação. A vida avança em seu ritmo incessante e implacável, e esses indivíduos, por sua vez, ficam à margem, relegados a um papel de meros observadores, imobilizados na espiral da espera. A passividade se enraiza profundamente, e o potencial, vasto e inexplorado, acumula-se, metamorfoseando-se, com o tempo, em um arrependimento silencioso e pungente. Essa demora, essa hesitação contínua, é agudo, na realidade, uma manifestação sutil, porém poderosa, de autossabotagem, um postergar incessante da própria metamorfose, onde a inação se converte em um ciclo vicioso que aprisiona o espírito e a sua intrínseca capacidade de realização plena. Em minha própria trajetória de vida e aprendizado, constatei uma verdade fundamental que transformou radicalmente minha perspectiva e a de inúmeras pessoas com quem colaborei. O grande segredo por trás de um progresso verdadeiramente duradouro e substancial não reside nas flutuações do que se sente, nas emoções voláteis que nos atravessam a cada momento, mas sim na solidez do que se efetivamente executa. Não se trata de ter uma súbita explosão de vontade, mas de exercer uma decisão consciente e inabalável. A ação, longe de ser um mero desdobramento ou uma consequência passiva da motivação, é agudo, em sua essência mais pura, a própria fonte geradora dela, seu catalisador primordial e insubstituível. É um equívoco pensar que necessitamos de um estado de ânimo elevado e transbordante para empreender o primeiro movimento. Na realidade, é precisamente o ato de dar esse primeiro passo, e subsequentemente o segundo, e o terceiro, que paulatinamente, mas com firmeza, edifica e fortalece esse estado de ânimo tão almejado. Somente quando se age de forma consistente a cada jornada, sem hesitações desgastantes ou negociações internas que enfraquecem a determinação, é que a mente começa um processo de recalibragem profunda. O foco se aguça de maneira notável, a personalidade se robustece com uma resiliência inédita, e o destino, antes um panorama incerto e nebuloso, começa a se desenhar com contornos cada vez mais nítidos e definidos. Essa constância intrínseca no agir é o verdadeiro e potente motor da transformação pessoal, configurando-se como um compromisso inegociável com o próprio crescimento, que forja a tenacidade e a determinação necessárias para transcender os limites impostos pela inércia e alcançar patamares de excelência. Se sua alma anseia por uma existência verdadeiramente distinta, por uma trajetória marcada por realizações plenas e uma profunda sensação de propósito, então o convite é para que não postergue mais, aguardando por uma maior clareza que talvez nunca venha, ou por um alinhamento supostamente perfeito de todas as circunstâncias, muito menos por um golpe de sorte cósmico que milagrosamente resolverá tudo. O caminho para essa vida que você visualiza exige que você imponha a si mesmo a disciplina inegociável de agir a cada novo amanhecer, com uma persistência inabalável e uma determinação que não conhece recuos.
É no movimento deliberado, no ímpeto da execução contínua, que a inspiração, antes tão elusiva, e o estímulo verdadeiro surgem como um desdobramento natural e orgânico da sua própria força. O impulso, uma vez iniciado, adquire uma vida própria e autônoma, crescendo exponencialmente a cada nova ação concreta que você empreende. É com essa força crescente, sua visão de futuro, que antes parecia um mero vislumbre distante ou um sonho quase intangível, transforma-se em uma realidade inevitável, quase palpável, que se materializa diante dos seus olhos. Escolha o dinamismo, abrace a concretização de forma resoluta, porque cada passo consciente que você dá hoje representa uma vitória decisiva e gloriosa sobre o indivíduo que, ontem, se permitia parar, que cedia à hesitação. É um triunfo retumbante sobre a indecisão paralisante e sobre aquela voz interna que, de forma astuta, sussurra o conforto traiçoeiro e paralisante da inércia. É uma declaração sonora de intenção, um grito silencioso, mas de uma potência avassaladora, de liberdade que ressoa através do tempo, moldando o presente com maestria e pavimentando, com solidez inquebrantável, o caminho para o futuro que você deseja intensamente e com cada fibra do seu ser. Sua vida está clamando por essa transformação, por essa força que brota da ação. Você está preparado para transcender as desculpas e abraçar a potência de uma ação incessante e direcionada. A trilha para uma existência de propósito genuíno e realizações significativas começa precisamente aqui, neste exato ponto de virada. Conecte-se à nossa comunidade vibrante de transformadores e desbravadores do potencial humano. Inscreva-se agora em Escola Trace e comece a reescrever o roteiro da sua existência com cada passo deliberado e consciente, um capítulo de cada vez. A imposição consciente e sistemática da ação diária não deve ser jamais interpretada como uma forma de penitência autoimposta ou de autocrítica severa e desnecessária. Ao contrário, ela se configura como um ato supremo e profundamente libertador de autoconquista. A verdade inegável e, por vezes, incômoda, que uma minoria está verdadeiramente disposta a encarar e aceitar com a bravura que ela exige, é esta: se você não se impulsionar ativamente a mover-se, a tendência quase irresistível é que você se sabote de maneira insidiosa e gradual. Se não optar por um movimento intencional, consciente, dotado de um propósito claro e uma direção bem definida, sua própria mente, com sua inclinação natural e quase instintiva ao conforto imediato e à poupança de energia, o arrastará, inexoravelmente, para o abismo da inércia, para o emaranhado sedutor das distrações efêmeras e para tudo aquilo que se apresenta como convidativo e fácil, mas que é, no fundo, intrinsecamente vazio e desprovido de qualquer substância duradoura. O indivíduo que, pacientemente, aguarda a disposição espontânea, que espera sentir a motivação brotar por si mesma como uma flor repentina, que se prende à expectativa irrealista do momento ideal para agir, jamais edificará algo verdadeiramente sólido, significativo e perene. Isso acontece porque tal pessoa está operando como um mero escravo de seu estado emocional, que é, por natureza, passageiro e volátil. E enquanto sua mente o entretém com justificativas engenhosas, bem elaboradas e aparentemente racionais, sua vida se esvai, dia após dia, sem um rumo claro, sem resultados concretos e palpáveis que se acumulem, e sem o autorrespeito fundamental que advém da congruência inabalável entre o desejo sincero e a execução perseverante. É um ciclo vicioso e implacável de postergação que, infelizmente, rouba o tempo, o potencial e a própria essência da realização pessoal e da plenitude da existência. Ao longo de minha vasta e enriquecedora jornada profissional, tive a inestimável oportunidade e o privilégio de colaborar, observar e interagir profundamente com milhares de pessoas, provenientes dos mais diversos estratos sociais, contextos culturais e com as mais variadas aspirações individuais, em praticamente todos os cantos do nosso planeta. É de maneira consistente, quase como uma lei universal,
Observei um padrão inconfundível e profundamente revelador que se repetia incansavelmente. Aqueles indivíduos que verdadeiramente orquestram uma mudança substancial em seu próprio destino, que esculpem uma trajetória de sucesso notável e de profundo significado, não são, em sua essência, os que ostentam o maior talento inato, aqueles que nasceram com as habilidades mais brilhantes ou com o intelecto superior. Tampouco são os que dispõem dos melhores recursos iniciais, ou os que tiveram a sorte de dar o pontapé inicial em um momento supostamente mais oportuno, mais vantajoso ou com todas as cartas a seu favor. São, de forma categórica e inquestionável, aqueles que a cada novo amanhecer se exigem, com rigor e integridade, o cumprimento do que precisa ser feito. São os que se levantam com uma determinação férrea e concretizam aquilo que haviam prometido a si mesmos e aos seus objetivos mais caros, mesmo quando a vontade escasseia, quando o cansaço e a exaustão física e mental se fazem presentes de forma avassaladora, e mesmo quando absolutamente ninguém está ali para testemunhar seu esforço silencioso e muitas vezes invisível. Eles compreendem, em sua profunda e prática sabedoria, que o compromisso autêntico e inabalável não se fundamenta em flutuações passageiras de humor ou em estados emocionais voláteis, mas sim em uma decisão inabalável e conscientemente renovada. E essa decisão, essa escolha fundamental que pavimenta o caminho, precisa ser reafirmada a cada alvorecer, como se a própria existência, a plenitude e a concretização de sua vida dependessem intrinsecamente dela, porque fundamentalmente ela depende de fato. A força intrínseca e transformadora da imposição da ação diária reside, de maneira profunda, em sua capacidade inata de remodelar radicalmente a percepção que possuímos de nós mesmos, redefinindo por completo nossa autoimagem, nosso autovalor e nossa identidade mais íntima. Cada vez que agimos contra a corrente impetuosa da nossa própria inércia, quando optamos por seguir adiante e concretizar nossos propósitos mesmo sem o desejo imediato ou o ânimo vibrante que ansiamos sentir, estamos, na verdade, engajando um treinamento profundo para nossa mente. Estamos condicionando-a a responder à nossa vontade consciente e deliberada, e não aos caprichos efêmeros e voláteis das emoções que nos visitam. É nesse processo contínuo, desafiador e muitas vezes desconfortável que desenvolvemos o mais crucial dos músculos internos, o mais potente e vital dos atributos humanos, a autodireção. E esse músculo, uma vez robustecido e solidificado através da prática incessante e comprometida, converte-se em uma energia propulsora e inesgotável que nos impulsiona, com ou sem a motivação externa, com ou sem o apoio e o reconhecimento dos outros, e com ou sem a percepção imediata de resultados visíveis e tangíveis. Já não dependemos passivamente que o universo conspire a nosso favor, pois nos tornamos, nós mesmos, o maior e mais confiável aliado de nossa própria jornada, o arquiteto de nosso destino. E essa espécie singular de força, que emana de um compromisso intrínseco, inegociável e irrenunciável com nosso eu superior, não se pode simular, fingir ou fabricar artificialmente. Ela é genuinamente sentida por quem a possui, é notada por todos ao redor que interagem conosco e é respirada em cada atitude, em cada empreendimento, em cada célula do nosso ser, emanando uma autenticidade inconfundível. Cada passo que você dá é um tijolo na construção do seu futuro. Não acha que vale a pena edificar com as melhores e mais sólidas fundações? Aqui na Escola Trace, desvendamos os segredos para construir uma vida de propósito autêntico, uma ação deliberada de cada vez. Não fique parado na beira do precipício da espera. Inscreva-se agora e venha construir a sua própria realidade conosco, transformando o potencial em concretização. Contudo, é de vital importância compreender que essa transformação profunda, essa metamorfose existencial e a subsequente emergência de uma força interior verdadeiramente inabalável não são resultados de meras coincidências ou de acontecimentos aleatórios do destino.
Há uma exigência inegociável e radical para que ela se manifeste. É preciso, em um primeiro momento, forçar-se a agir. Sim, forçar-se, pois os velhos hábitos arraigados, aqueles padrões de comportamento consolidados ao longo de anos e reforçados pela repetição incessante, não são simplesmente desativados com uma intenção suave, um desejo fugaz ou um simples pensamento positivo. Eles são quebrados, literalmente pulverizados e substituídos por decisões firmes e inegociáveis, por uma rotina diária que não se permite negociações internas ou externas, por uma estrutura meticulosamente desenhada por você mesmo. E o mais crucial, essa estrutura você, com uma integridade férrea, honra e respeita, mesmo quando cada fibra do seu corpo anseia desesperadamente por desistir, por soltar o peso das responsabilidades e relaxar na tão familiar e sedutora zona de conforto. É precisamente nesses momentos de desafio interno, de resistência profunda e de desconforto palpável, que a mudança autêntica e verdadeiramente substancial começa a se manifestar com clareza. Não é quando se escolhe o caminho fácil, conveniente e previsível, mas sim quando se opta pelo árduo, pelo incômodo, com uma convicção inquebrantável. Não é quando se está transbordando de inspiração e entusiasmo, mas quando, apesar do cansaço avassalador e da ausência de ânimo, ainda assim se age. Essa ação, empreendida contra a vontade inicial, possui um peso e um eco distintos, um poder intrínseco de reconfigurar sua mente em níveis profundos. E cada repetição desse ato de autoconquista te torna mais robusto, mais lúcido, mais estável e mais poderoso. Portanto, em face dessa revelação, não se permita mais permanecer em um estado de espera, aguardando que a vontade surja milagrosamente como uma epifania. Nem se renda à falácia perniciosa de que é preciso sentir-se perfeitamente alinhado e motivado para dar o próximo passo essencial. Simplesmente avança, dê o primeiro movimento e o alinhamento, como um rio encontrando seu leito natural, virá naturalmente, como uma consequência lógica e orgânica do seu impulso. Caminha, mesmo que o percurso à frente pareça nebuloso, envolto em incertezas, e o caminho, por si só, desvelar-se-á gradualmente à tua frente, revelando novas possibilidades e direções. Obriga-te a prosseguir, a manter o movimento, e a motivação, essa força elusiva e tão cobiçada, crescerá e se fortalecerá a cada novo movimento, a cada nova ação concreta. Isso acontece porque a mente humana, em sua essência mais profunda, responde intrinsecamente e de forma poderosa ao movimento, ao dinamismo, à atividade. Quanto mais te moves, mais energia genuína geras dentro de ti, como um motor que se aquece e adquire potência com o uso contínuo. Quanto mais concretizas, mais confiança sólida e inabalável construís em seu interior, uma confiança que não depende de validação externa. Quanto mais cumpres com o que te propões, mais respeito e estima conquistas para contigo mesmo, solidificando sua autoimagem. E quando essa autoestima se solidifica de forma inquebrantável, já não dependes da motivação externa ou de validações alheias e passageiras. Necessitas apenas de te recordar quem és, quem decidiste, com firmeza e integridade, ser. Tua essência, em seu núcleo mais profundo, clama por ação e realização, por uma vida de impacto e significado. Você não está aqui meramente para reagir passivamente aos eventos e circunstâncias da vida, como uma folha levada pelo vento, sem destino ou propósito. Sua presença neste mundo carrega um propósito muito mais elevado e grandioso, o de criá-la ativamente, de esculpir a sua própria realidade com as suas mãos, com a sua vontade inabalável e com a força da sua decisão consciente. E essa grandiosa e desafiadora empreitada de criação começa, invariavelmente, pela ação. Ação diária, incessante em sua persistência. Ação inegociável, sem concessões ou desculpas esfarrapadas. Ação disciplinada, executada com método, constância e um propósito bem definido. Não importa se o dia de hoje se apresenta particularmente difícil, repleto de obstáculos inesperados e desafios que parecem intransponíveis.
Não importa se a sensação de cansaço é avassaladora e exaustiva, drenando suas últimas energias. O que verdadeiramente importa, o que carrega peso e significado duradouro para sua trajetória, é que você escolha mover-se, que opte conscientemente por dar um passo à frente, por menor que ele possa parecer. Porque cada vez que o fazes, estás, metaforicamente, esculpindo um destino que, no amanhã, te agradecerá profundamente por sua perseverança. É um investimento inestimável no teu eu futuro, uma herança de resiliência, de força e de conquista que você deixa para si mesmo. Obriga-te a avançar, a continuar em movimento, porque essa obrigação, que em um primeiro momento pode parecer um fardo pesado, é agudo, na realidade, o ato mais elevado de liberdade pessoal que você pode exercer. Você não está apenas reagindo às circunstâncias externas. Você está, conscientemente, escolhendo, está decidindo e moldando o seu próprio caminho. E esse poder inerente, essa prerrogativa inalienável de ser o arquiteto da própria vida, é o ponto de partida essencial para tudo o que verdadeiramente se transforma, floresce e se concretiza em tua existência. Sente essa energia pulsando dentro de você, essa faísca de desejo por uma vida plena. É o anseio de mudar, de fazer acontecer. Para alimentar essa força vital e transformá-la em resultados tangíveis, você precisa de um guia, de um farol para iluminar seu caminho. Inscreva-se em Escola Trace e descubra como moldar seu destino com estratégias práticas e eficazes que te impulsionarão a cada dia, sem depender da sorte ou da motivação passageira. A imposição rigorosa da ação diária transcende, de forma significativa, a mera prática de disciplina como um conjunto de regras a serem seguidas. Ela se configura como uma declaração silenciosa, mas incrivelmente poderosa e inquebrantável, de quem você está fundamentalmente decidido a ser, de qual identidade você escolhe encarnar. E essa decisão fundamental, que moldará sua trajetória, é testada e comprovada não nas suas intenções mais nobres, nos seus planos ambiciosos ou nos seus sonhos mais idealizados, mas sim nos seus hábitos cotidianos e nas suas escolhas repetidas. Porque a ação persistente e ininterrupta, por menor que seja, é o que revela o seu verdadeiro e profundo compromisso. Não é o que você verbaliza que deseja ardentemente, mas sim o que você está genuinamente disposto a edificar, a construir, tijolo por tijolo, passo a passo, mesmo que o processo exija um esforço hercúleo, mesmo que cause desconforto, fricção e, por vezes, uma dor significativa. E mesmo que ninguém esteja ali para testemunhar e celebrar suas pequenas vitórias e seus avanços, muitas vezes silenciosos e invisíveis. A grande maioria das pessoas vive, lamentavelmente, aprisionada na lacuna abissal que se estende entre sua visão idealizada de futuro e suas ações concretas no presente. Elas declaram com veemência que almejam uma vida extraordinária, plena de significado e conquistas grandiosas, mas, a cada dia, escolhem, de forma inconsciente, o caminho mais fácil, o mais confortável, o mais repetido e previsível, sem se darem conta de que essa escolha reiterada, feita uma e outra vez, vai, paulatinamente e de forma insidiosa, extinguindo sua ambição, seu fogo interior e seu potencial, sem que sequer percebam a erosão lenta, porém constante, do seu próprio espírito. Uma existência repleta de êxito genuíno e de significado profundo não se resume a uma soma aleatória de momentos inspiradores ou de picos de entusiasmo fugaz e passageiro. Ela é, em sua essência mais pura, a consequência lógica e inelutável de ações que são consistentemente aplicadas e mantidas ao longo do tempo. E essa consistência, tão almejada e crucial para o progresso, não emerge de forma natural ou espontânea. Ela é, de início, deliberadamente forçada. Sim, forçada, porque você está, de fato, em um processo ativo de desinstalar e desprogramar padrões antigos de comportamento e pensamento que se solidificaram e se enraizaram ao longo de anos, ou até décadas. Porque você está indo deliberadamente contra a inércia mental, essa força invisível, mas poderosa,
que anseia por te arrastar de volta para o conhecido, para o familiar, mesmo que esse familiar seja, em sua essência, limitante e restritivo ao seu potencial. Porque seu corpo, por sua própria natureza e programação, acostumou-se a se mover apenas quando há um ímpeto claro de vontade, um estímulo externo, evidente, que o impulsione. Mas se você decide agir de qualquer forma, se opta por cumprir com seus compromissos, com seus objetivos, mesmo sem a presença da motivação instantânea e imediata, essa força que, a princípio, parecia artificial, imposta ou até mesmo estranha, começa, aos poucos, a se integrar e a se tornar uma parte inerente e intrínseca de quem você é. E é nesse ponto crucial da jornada que tudo se transforma, porque a ação já não é mais percebida como um esforço árduo ou uma obrigação pesada, mas sim como uma extensão natural da sua própria identidade, de sua nova versão. Eu, Brian Tracy, não apenas vivenciei essa metamorfose profunda em minha própria trajetória, mas também tive a oportunidade ímpar de trabalhar e interagir de perto com uma miríade de indivíduos notáveis, empresários visionários que redefiniram indústrias, líderes influentes que inspiraram multidões, estudantes dedicados que alcançaram a excelência acadêmica e atletas de alta performance que desafiaram os limites do corpo humano. E em todos eles, sem exceção alguma, observei o mesmo princípio fundamental e inegociável em ação. Os que verdadeiramente progridem, os que alcançam resultados extraordinários e sustentáveis, são aqueles que transformam o movimento, a ação contínua, em um padrão inegociável, em um hábito arraigado que se torna parte intrínseca de sua essência. Eles não se questionam a cada novo amanhecer se irão ou não agir, se terão vontade ou disposição. A decisão já foi tomada previamente, em um momento de clareza, convicção e compromisso inabalável. E essa decisão, mantida com uma perseverança e consistência admiráveis ao longo do tempo, converte-se em um sistema de poder pessoal tão robusto que se torna inabalável. Porque cada dia em que você age, mesmo com a presença incômoda da dúvida, mesmo com o desconforto palpável que a ação exige, está, na verdade, enviando uma mensagem poderosa e inequívoca à sua mente subconsciente. Aqui quem comanda sou eu. Eu sou o mestre do meu destino. E essa declaração, silenciosamente executada através de suas ações diárias e persistentes, constrói uma autoridade interna tão robusta e sólida que nenhum fracasso aparente, nenhum revés temporário ou nenhuma crítica externa pode verdadeiramente quebrar ou abalar. É a arquitetura meticulosa e resiliente da autoconfiança inquebrantável. Quer sentir essa autoridade interna crescer e se solidificar a cada dia, transformando você em uma força imparável? Quer ver suas intenções mais profundas se converterem em ações concretas e resultados admiráveis? Não espere mais pelo momento perfeito. A Escola Tracy está aqui para te guiar nessa jornada de autodescoberta e empoderamento. Inscreva-se e descubra o verdadeiro e ilimitado poder da sua vontade, tornando-se o autor da sua própria história de sucesso. Muitos indivíduos dedicam grande parte de suas energias a uma busca incessante e muitas vezes infrutífera pelo sistema perfeito, pelo mentor ideal, pela oportunidade mais propícia ou pela estratégia revolucionária. No entanto, lamentavelmente, eles ignoram o elemento mais crucial e determinante de todos, a pedra angular de qualquer conquista significativa, a execução. Porque é perfeitamente possível possuir o melhor plano estratégico do mundo, as ferramentas mais avançadas e de alta tecnologia, e até mesmo a intenção mais nobre e altruísta, e ainda assim, fracassar rotundamente, de forma espetacular, se a execução falhar, se a ação não se concretizar. Por outro lado, é igualmente possível ter um início repleto de adversidades e desafios que parecem intransponíveis, os recursos mais limitados imagináveis, ou operar nos ambientes mais desafiadores e inóspitos. É ainda assim, triunfar espetacularmente se a ação for constante, diária e ininterrupta. A diferença essencial, a verdadeira linha divisória entre o sucesso e o fracasso,
nunca reside exclusivamente no que se possui ou nas circunstâncias externas favoráveis, mas sim no que se faz ativamente com aquilo que se tem em mãos. E se você decidir agir todos os dias, de forma ininterrupta, sem justificativas esfarrapadas, sem pausas desnecessárias que alimentam a inércia, sem dramas ou lamentações que drenam a energia, então o mundo, em sua vastidão e complexidade, começará, de forma quase mágica, a se descortinar e a se abrir para você de maneiras verdadeiramente surpreendentes e antes inimagináveis. Isso ocorre porque a vida, em sua essência mais profunda, responde ao compromisso real e tangível, à ação concreta, e não a meras intenções declaradas ou a sonhos vagos e sem materialização. É a concretização que tem o poder de mover o universo a seu favor. Não subestime, em hipótese alguma, o poder transformador e o impacto duradouro de um único dia de ação genuína e focada. Um dia solitário, mas intensamente dedicado e produtivo, possui infinitamente mais valor e um impacto mais significativo do que semanas inteiras dedicadas exclusivamente a pensamentos abstratos sem forma, a planos inconclusivos que nunca saem do papel, ou a reflexões intermináveis que levam à paralisia. Isso acontece porque esse dia específico, de ação deliberada e consciente, marca uma ruptura significativa com o passado, o início de uma nova narrativa para a sua vida, um novo ciclo de construção e de progresso. E se você persistir em repeti-lo, esse ato de ação focada, dia após dia, com a mesma determinação inabalável, em breve você testemunhará algo que muito poucos têm o privilégio de conhecer e experimentar em sua plenitude. O efeito acumulativo espetacular da ação constante e perseverante. Você verá, com seus próprios olhos, como suas ideias, antes flutuantes e abstratas, começam a tomar forma, corpo e solidez na realidade. Observará como seu corpo se adapta, se fortalece e se torna mais resiliente. Perceberá como sua mente se organiza, se torna mais lúcida, mais concentrada, e como sua energia vital se eleva a patamares nunca antes imaginados, proporcionando-lhe um vigor renovado. E tudo isso não por um surto repentino de inspiração divina ou por um golpe de sorte, mas sim pela repetição disciplinada, pela escolha diária e consciente de se mover, pelo movimento direcionado e com propósito que você impôs a si mesmo. É a soma paciente e persistente de pequenos atos que, no final das contas, gera resultados grandiosos e transformadores. Obrigue-se, pois essa é a marca distintiva e inconfundível do indivíduo que lidera sua própria existência com maestria, com autonomia e com uma autenticidade inquebrantável. Ele não age apenas quando a tarefa se apresenta fácil, conveniente ou convidativa. Ele age porque reconhece a necessidade intrínseca e inegociável daquela ação para a consecução de seus objetivos maiores e para a concretização de sua visão. Ele não espera pela emoção correta ou pelo estado de espírito ideal para dar o passo inicial. Ele, com maestria, a constrói ativamente através do movimento, através da execução. Ele não se adapta passivamente ao ritmo imposto pelos outros, pelas circunstâncias externas ou pelas tendências do momento. Ele, com uma autonomia exemplar, define e estabelece o seu próprio ritmo, a sua própria cadência de progresso. E nesse ritmo, forjado com persistência, com disciplina e com uma determinação inabalável através da ação constante, surge algo que já não pode ser contido, detido ou ignorado. O momentum. Uma energia poderosa, quase magnética, que o impulsiona inexoravelmente para frente, que o arrasta irresistivelmente para a realização, que o conecta de maneira profunda e significativa com sua missão de vida e seu propósito mais elevado. E essa força, uma vez acesa, nutrida e mantida, torna-se quase impossível de extinguir, criando um fluxo inabalável de realização e de progresso contínuo que o leva sempre adiante. Você está sentindo o poder dessa verdade ressoar em seu interior. A cada momento de decisão, você está construindo algo verdadeiramente grandioso e duradouro.
Para sustentar esse impulso transformador e convertê-lo em conquistas memoráveis, a escola Trace oferece os pilares e as estratégias de que você precisa, com clareza e aplicabilidade. Inscreva-se agora e torne-se um mestre na arte da ação, desbloqueando seu potencial ilimitado. Assim, diante de todas essas verdades incontestáveis, olhe para si mesmo hoje, neste preciso e solene momento, e faça a si mesmo uma pergunta com uma honestidade brutal, desarmada e sem qualquer autoengano. Estou eu à espera passivamente de sentir uma vontade surgir, ou estou genuinamente disposto a agir, a me mover, independentemente de como me sinto neste exato instante? Se a sua resposta mais profunda e autêntica ressoar com a segunda opção, com a decisão de agir apesar das emoções, então saiba que acaba de cruzar um limiar significativo, um ponto de não retorno em sua jornada pessoal de autodesenvolvimento e empoderamento. Porque você já não está mais à espera passivamente de uma permissão externa ou de uma centelha motivacional aleatória. Você está ativamente escolhendo seu próprio curso, está decidindo seu próprio caminho, está avançando com um propósito claro e uma determinação inabalável. E esse tipo de indivíduo, que corajosamente toma as rédeas da própria vida, que assume a responsabilidade total por sua trajetória, é o que não apenas transforma sua existência de forma radical e profunda, mas também deixa uma marca indelével, um legado significativo no mundo ao seu redor. Dia após dia, passo a passo, ação após ação, sem pedir permissão, sem ceder à dúvida paralisante, sem permitir pausas desnecessárias ou negociações internas. É a manifestação pura e potente da liderança pessoal, um legado que é forjado na constância, na persistência e na determinação inquebrantável de seguir em frente, não importa quais obstáculos se apresentem. Impor a si mesmo a disciplina inegociável de agir a cada dia não é apenas uma questão de força de vontade bruta ou de um esforço momentâneo e isolado. É agudo em sua essência, uma estratégia consciente e profundamente deliberada para moldar sua própria identidade, para reescrever quem você é em um nível fundamental e existencial. Porque tudo aquilo que você repete com consistência, com propósito e com intenção, inevitavelmente se torna uma parte intrínseca de você, uma fibra do seu novo ser. Cada dia em que você escolhe agir, em vez de ceder à tentação traiçoeira de postergar, está, na verdade, instalando e solidificando uma nova e mais poderosa versão de si mesmo. Uma versão mais firme, mais lúcida em suas decisões, mais confiável em seus compromissos, é o que é mais importante, uma versão exponencialmente mais poderosa e capaz. Não importa se hoje você não avança muito, não importa se o resultado imediato de suas ações parece pequeno, insignificante ou invisível aos olhos alheios. O que importa de verdade, o que carrega peso e valor duradouro, é que você agiu, que assumiu o controle da sua narrativa, que não cedeu à voz sedutora e enganosa da comodidade que lhe sussurrava: melhor amanhã, porque essa voz, se não for silenciada com fatos, com ações concretas e com a disciplina, se torna sua algoz, sua proprietária. E ninguém que esteja governado pela postergação crônica e pela inação será capaz de construir uma vida que realmente valha a pena ser vivida em sua plenitude, com propósito e significado verdadeiros. Seu cérebro, essa máquina prodigiosa e adaptável, aprende e se recalibra de forma muito mais profunda e eficaz com o que você efetivamente faz, com suas ações concretas, e não apenas com o que você pensa, deseja ou planeja em sua mente. Você pode repetir a si mesmo 1000 vezes que quer mudar, que vai melhorar, que fará as coisas de maneira diferente, que iniciará aquele projeto, mas se não houver uma ação correspondente, uma materialização dessas intenções, sua mente, em seu nível mais profundo e subconsciente, simplesmente não acreditará em suas palavras. Seu inconsciente, o verdadeiro motor dos seus hábitos, não se transforma com promessas vazias, com intenções efêmeras ou com meros devaneios. Ele se transforma com movimento real,
com decisões pequenas, mas sustentadas e repetidas ao longo do tempo, com aquela incômoda, mas voluntária, sensação que surge ao fazer o que você sabe que deve fazer, ainda que não tenha a menor vontade, nem o menor ânimo para fazê-lo. Essa ação repetida, mesmo em face da aversão momentânea ou do desconforto inicial, é o que começa a formar um novo hábito, a esculpir novas trilhas neurais. E o hábito, por sua vez, começa a moldar seu caráter, a redefinir quem você é em sua essência. E quando seu caráter se transforma e se solidifica com essa nova identidade de ação, seu destino, inegavelmente, segue o mesmo curso, alinhando-se com essa nova e poderosa versão de si mesmo. É um ciclo virtuoso, ininterrupto e poderoso de autodesenvolvimento e de manifestação do seu potencial. O problema central, e muitas vezes subestimado, reside no fato de que a vasta maioria das pessoas anseia por resultados extraordinários e por uma vida plena de conquistas sem, no entanto, estar disposta a abraçar a menor dose de desconforto inerente ao processo. Desejam uma mudança profunda e transformadora sem o esforço correspondente. Almejam o sucesso retumbante sem ter que suportar a pressão, os desafios e as adversidades que são intrínsecos a qualquer jornada de grandeza. No entanto, o preço do crescimento real, substancial e duradouro é sempre o mesmo, inegociável. A exposição diária ao desconforto, a fricção da transformação, a sensação de estar esticando seus limites. Porque, para alcançar aquele nível de excelência que você tanto sonha, visualiza e projeta para si, será imperativo que você abandone, de uma vez por todas, a versão de si mesmo que continua a se esconder covardemente por trás de uma miríade de desculpas, justificativas e auto-engano. Você terá que romper com coragem e determinação, com hábitos antigos que, embora lhe tenham proporcionado um prazer momentâneo e efêmero, custaram anos preciosos de avanço, de progresso e de realização. Será preciso deixar de pedir permissão para agir, de negociar constantemente com suas fraquezas e fragilidades, de justificar cada atraso e cada postergação. Será preciso dizer a si mesmo, com uma firmeza inabalável e uma autoridade inquestionável: hoje eu ajo, goste ou não goste, sinta vontade ou não sinta, e ponto final. Sem debates, sem renegociações internas, sem espaço para procrastinação. Essa é a essência mais pura e potente da autodisciplina. Percebe como cada desculpa que você aceita é um freio poderoso em sua vida, e cada ação que você toma, por menor que seja, é um acelerador implacável rumo aos seus objetivos. Se você está pronto para pisar fundo e construir a vida que merece, aquela que ecoa seus sonhos mais ambiciosos, precisa das ferramentas e da mentalidade certas. Em Escola Trace, desvendamos as estratégias que transformam intenção em realidade. Inscreva-se e pare de frear o seu potencial ilimitado. Eu tenho testemunhado, com meus próprios olhos e ao longo de décadas de observação, como vidas inteiras são radicalmente transformadas, não por um grande evento cataclísmico que surge do nada ou por um golpe de sorte monumental que muda tudo em um instante, mas sim por uma rotina diária que, à primeira vista, pode parecer simples, mas é profundamente poderosa em seus efeitos acumulativos. Uma hora dedicada, com foco ininterrupto e uma concentração laser, a uma meta singular e bem definida. Uma decisão firme e inegociável de não postergar, de não adiar o que é essencial e prioritário. Uma ação incômoda, sim, mas absolutamente necessária, realizada a cada dia com uma persistência inabalável, sem ceder às vozes da desistência. Não é preciso fazer tudo em um único dia, não se exige uma explosão de produtividade esgotante. O que se requer de forma constante é fazê-lo a cada dia, um pequeno pedaço de cada vez. E essa é a compreensão profunda que poucos alcançam, que a chave do sucesso duradouro não se trata de intensidade explosiva, de picos momentâneos de esforço, mas sim de constância inabalável e sustentada. A intensidade pode gerar um entusiasmo febril por alguns dias, sim, mas a constância, essa sim, tem o poder de te transformar para sempre,
redefinindo sua essência mais profunda, moldando seu caráter e sua identidade. E essa constância só nasce verdadeiramente quando você já não age apenas a partir do desejo fugaz ou da motivação passageira, mas sim a partir de uma nova identidade consolidada. Já não é um eu quero fazer isso, mas um isto é o que eu faço, isto é quem eu sou. Essa é a virada de jogo, a verdadeira transição para o domínio pessoal. Você já sentiu a frustração de esperar por um impulso que nunca chega? O tempo escorre, a vida avança e seu potencial permanece adormecido, refém da inação. Mas e se eu te revelasse que a chave para desbloquear sua verdadeira força, para viver a vida que você merece, não é esperar sentir-se pronto, e sim agir mesmo quando não há vontade? Imagine uma existência onde a motivação é uma consequência do seu movimento, onde cada passo é uma vitória sobre a inércia, onde sua confiança é inabalável, porque você se tornou alguém que cumpre o que promete a si mesmo, não importa o desafio. Este é o segredo dos que transformam sonhos em realidade. Não são os mais talentosos, nem os mais sortudos. São os que se obrigam a avançar, a cada dia, forjando um destino invencível, um hábito de ação que redefine quem eles são. Sua mente aprende pelo que você faz, não pelo que você pensa. Quer construir uma vida que você orgulhosamente chamará de sua? Então, pare de esperar. Este é o seu chamado para a ação. Inscreva-se agora em Escola Trace, para nunca mais perder os segredos da autodisciplina e da construção de um destino extraordinário. Desperte o poder que reside em você e comece a transformar o impossível em inevitável. Sua jornada começa agora.